Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um Café com Gilden. Meu nome é Gilden Zita, assim como diz o café. Estamos aqui para mais uma sexta-feira, 19 horas. Invadimos a vossa casa para levar exatamente uma conversa, onde aqui a ideia é você partilhar a sua história. E trago uma convidada especial, mas eu quero aqui explicar uma coisa especial para você. Partilhe este link. Você vai se tornar duas coisas. Primeiro, aluno nosso, ao partilhar e se inscrever. E você também, à medida que vai partilhando, o algoritmo vai entender que o conteúdo é bom e vai entregar também para milhares e milhares e milhares de pessoas. E creia que esta mensagem, ou esta conversa, ou esta partilha de história vai ajudar a quem precisa ouvir. Tipo, ela também passou por isso, ele também passou por isso, creio que vai me ajudar. Então, a ideia do café é partilharmos a sua história e creio que a tua história de superação pode ajudar uma outra pessoa. Amém? Eu trago aqui uma pessoa muito especial que criou um Bang Bang no seminário Mulher Prudente, mas não vamos chegar aí, vamos chegar no fim. Irmã Melanie, seja muito bem-vinda ao Café com Gilden. E como estás? Muito obrigado, pastor Gilden. Quero agradecer primeiramente pelo convite. Amém. E saudar em primeiro lugar aos meus líderes. Amém. E ao Ministério e Movimento Missionário Águias Adoradoras. Amém. Em especial ao meu pai, Celito e seu. Ele não se encontra aí em Moçambique, mas com certeza está aqui em espírito. Amém. Um obrigado. abraço a ele, um abraço a si também e ao vosso movimento. Então, como é que recebe esse convite? Como é que foi? E tipo, o que lhe veio na cabeça? Café com Gilden, o que é isto? Bem, eu quando olho, na verdade, para o pastor Gilden, já comentei isso até com algumas pessoas, eu vejo muito o pastor Tiago Brunet. Jura? Sim. Por acaso ele é meu mentor? Yes. Então eu vejo muito o pastor Tiago Brunet. No princípio, quando eu comecei a assistir muitas pregações na internet, eu aprendia muito sobre questão de administração emocional, financeira, aí tudo mais com o pastor Tiago. Então, olho muito para o pastor Gilden e vejo a ele. Uau, então, muito bom. É poderoso. Já não precisamos viajar, estão aqui. Não precisamos viajar. Isso é muito interessante. Uau. Nós precisamos ser os autores de desenvolvimento do nosso território. É verdade. Yes. E acha que a tua habilidade pode ser partilhada? Yes, pode. 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 Né? Nós temos a capacidade de capacitar os outros. Boa. Nós temos a capacidade de capacitar os outros. A Bíblia vai nos falar sobre, quero dar um exemplo mesmo com Jesus. Não, por favor. A Bíblia vai nos falar muitas vezes que Jesus fez vários milagres, mas não parou com ele. Não. Ele incumbiu esta capacidade para aqueles que seriam seus seguidores. Exato. Então é muito possível eu transmitir a habilidade que tenho para outras pessoas. Através de mentorias, capacitações, as pessoas têm essa capacidade de retenção e prática daquilo que você ensinou. Claro que as pessoas nunca serão como nós. É isso. As pessoas têm um ideal único. As pessoas são únicas. Então, elas vão fazer as coisas que tu fazes da maneira delas. Então, é muito possível esta capacidade de atribuir uma habilidade a alguém. Não, isso é muito bom. Isso é interessante. Eu, na altura, achava que não era possível partilhar um dom. Mas, à medida que eu ia ver nos discípulos do próprio Jesus, e tu vias, estão a fazer o que ele fez também. Yes. Uau! Só que o problema, o erro de muitas pessoas é que eles têm habilidade, mas não desenvolvem. Exatamente. Já tentou estudar isso? Já. Eu falava na quinta-feira num fórum e eu dizia, eu não acho Moçambique desenvolvido. Eu acho que Moçambique tem infraestruturas grandes apenas. Por quê? Eu acredito que o desenvolvimento de um país primeiro começa no desenvolvimento da população daquele país. Boa. Construir um novo edifício em Moçambique não considera Moçambique desenvolvido, não. Porque até aquele edifício não é construído por população local. Boa. Então significa que o desenvolvimento começa dentro de nós. Boa. Quando eu tenho essa capacidade, algo que começa na minha mente, eu tenho a capacidade de produzir aquilo que está dentro de mim, eu sou desenvolvido. Uau. Agora, quando eu só tenho a capacidade de imitação e fazer aquilo que as pessoas me atribuem como tarefa, significa que eu estou a prestar obediência a alguém, mas não estou a desenvolver a mim. Uau, muito bom. Ela é irmã Melanie?
Irmã Melanie, bem-vinda. Essa forma de introdução no nosso café ficou interessante. Diga uma coisa, para quem não te conhece, eu não sei, eu tenho um problema muito grave. Não sei se é grave, vai me corrigir. Mas Deus não me permite que eu me aproxime de qualquer pessoa. Amém. E quando nos aproximamos das ligações, conexões dos nossos líderes, dos nossos pastores, na altura, como é que eu posso explicar? No dia que eu fui ministrar o vosso lá, vi assim, eu gosto muito de estudar behavior, comportamento de pessoas. Então, carreguei assim, depois carreguei acho que o irmão que esteve contigo na reprogramação mental, um alto. Líder Bruno. Líder Bruno, sim. sim. São pessoas que ficaram na minha mente. Amém. Não que não tenham ficado os outros, mas ficaram assim na minha mente. Deus disse, guarda esses, um dia vais precisar. Amém. Então assim ficou. Por que eu coloquei no seminário, não sei. Mas Deus arranjou uma forma de poder te apresentar em mim, mas para as pessoas que Ele queria salvar. Entendes, né? Amém. É assim como eu te conheci. Amém. Mas quem te assiste agora não te conhece. Quem és tu? Eu costumo me apresentar como Melanie Crescencio Ana, que é o meu nome completo. E eu sou a futura presidente de Moçambique. Boa, muito bom, gostei. Uma salva de palmas aí. Well, pastor Gilden, parece um pouco atípico este tipo de apresentação. Okay. Mas nós somos a mudança que nós queremos ver no mundo. Uau. Então nós podemos ser aquilo que nós queremos ser. Se a Bíblia nos dá autoridade para declarar, significa que as coisas podem vir à existência. Deus disse, haja luz e houve luz. Eu digo, sou presidente e serei. Exato, uau, muito bom, muito bom, muito bom. Diga uma coisa. Quem era a irmã Melanie quando criança? Cresceu num ambiente cristão, eclesiástico? Eram todos salvos? Ou como é que foi aquela bagunça que nem o irmão Cleiton? Como é que foi consigo? Eu cresci com a minha mãe apenas. Ok. E dou graças a Deus pela vida da minha mãe, porque à medida que eu ia crescendo, a minha mãe já conhecia Jesus. Okay, uau, muito bom. Então ela sempre me apresentou a Deus. Uau. E eu não diria que eu já tive alguma fase da minha vida, se calhar, em que não conhecesse a Jesus. O que eu posso dizer é que eu não vivia Jesus. Como é que era a tua vida? Eu já fui professora da escola dominical e eu ensinava aquilo que lia, mas eu não vivia aquilo que eu ensinava e lia. Eu dizia às crianças, vocês devem ser obedientes a Deus, mas meia volta eu era desobediente a Deus. Então eu cresci num ambiente em que as pessoas conheciam a Deus, viviam a Deus, acreditavam em Deus, e eu ia muito à igreja, sempre com minha mãe. Porém, eu acredito que eu não vivia Jesus naquela altura. Eu comecei a viver a Jesus em 2019. Uou! Em 2019. Conta bem, como é que foi essa mudança? Porque vejo que desde 0 até 2019 foi muito tempo. Sim, foi muito tempo. O que é que lhe fez mudar? É que nós primeiramente achamos que pelo fato de irmos à igreja já estamos salvos. E achamos que se calhar porque alguém prega para nós, nós já não precisamos fazer algo na presença de Deus. Muitas vezes eu digo, as pessoas não podem achar que porque o teu pastor ora muito e é considerado filho de Deus, torna Deus teu avô. Não, você também tem a capacidade de ser filho de Deus, mas deve fazer algo para isso. Então eu acredito que naquele tempo eu era muito ouvinte. E eu tinha sempre meus ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Mas era muito pouco praticante. Era muito pouco praticante. Em 2019 eu fiz uma viagem, vivi um tempo fora de Moçambique. E eu tenho uma amiga chamada Epifânia, ela agora vive em Quilimane a estudar. Nós sempre nos conectávamos para orar, principalmente porque naquele tempo estávamos longe de casa, então tínhamos uma outra para receber aquele carinho e falar um pouco português também.
Porque era um país distante, não tínhamos muitas pessoas com Qual era quem... o país? Estava nos Estados Unidos. Ok. Então, não tinha muitas pessoas lá que nós conhecíamos que falassem português. Ok. Então, era como se uma outra fazia se sentir em casa. Ok. Então, em 2020, inicia a pandemia já. Então, houve aquele lockdown, tivemos alguns problemas de hospedagem e tudo mais, e eu viajo para Texas. Ok. Quando fui viver em Texas, eu e a minha amiga começamos a orar das 3 até as 5, 3 até as 5, por isso chegávamos desde as 21 até as 3 horas a orar. Sim, começamos a orar muito, então começamos a ter muitas experiências com Deus. Uau. Depois daquilo, o que acontece é que eu comecei a me distanciar de algumas pessoas, porque eu sentia que, e aqui a Bíblia mesmo fala que as más influências corrompem os bons costumes. E não é porque aquelas pessoas eram erradas, ou eu era errada, se calhar nós fazíamos parte de mundos diferentes. Eu entendo que a fase que tu ias estar, aquelas Sim, pessoas já não podiam entrar comigo. Então, aquilo que eu desejava me tornar não fazia parte do estilo de vida que aquelas pessoas tinham. Então, eu precisava me distanciar de algumas pessoas. E no princípio foi muito difícil, não é fácil. Como é que foi aquele dia? Abandono? Me chamaram de fanática, que eu estava a ser muito religiosa, que eu não podia achar que o fato de eu me distanciar das pessoas faria de mim a pessoa perfeita e tudo mais. Mas eu e a minha amiga tomamos esta decisão. Vamos fazer isso. Então, depois de me distanciar de algumas pessoas, iniciamos um movimento. E como é que foi? Ou seja, em casa houve algum... Não, a minha mãe sempre foi muito apologista de pessoas que seguem a Cristo. É isto, deixa o que ela quer seguir. Sim, e minha mãe nunca foi uma pessoa de interferir naquilo que eram as minhas decisões. Me chamaram, disseram que eu fui enfeitiçado. Mesmo até com escola, minha mãe nunca foi uma pessoa de opinar no sentido de não faz. Eu me recordo que quando eu era mais nova, eu queria ser engenheira. Uau. Mas eu queria ser engenheira porque eu nunca fui muito menina de usar sapato alto. Okay. Isto é só mesmo quando estou em ambientes como Gosta de estes. botas, o calças. meu dia a dia é calça, bota, sapatilha, camiseta. Então eu gostava, na verdade, da indumentária dos engenheiros. Uau. Porque eu sabia que se eu fosse engenheira, não teria que trabalhar no escritório. Então o meu trabalho não seria aborrecido. Tudo inverso. Então, mas minha mãe nunca interferiu nisso. Ela me dava palpite segundo a experiência de vida dela e tudo mais, e se calhar aquilo que seria melhor para mim, pelas minhas inclinações, mas ela nunca interferiu. Sempre disse: queres fazer isso? Faça. Sentes-te bem? Faça. Porque ela sempre prezou pela minha felicidade, razão pela qual é que eu comecei a voar muito cedo. Com 12 anos eu já viajava sozinha. Então minha mãe sempre me deixou, porque ela sempre dizia: quando se calhar amanhã eu não estarei, não sei o que será de mim, tens que aprender a ter autonomia agora, a ser um pouco independente, sair um pouco do colo da mãe, apesar de que ainda não saí. Mas é isso. Então, na mudança, então, em Texas, com tua amiga? Em Texas, com a minha amiga, nós criamos um movimento. Qual foi o nome? Not Ashamed of the Gospel. Não nos envergonhamos do Evangelho. E o versículo era Romanos 1,16. Porque eu não me envergonho do Evangelho e tal. Então, nós constatamos que naquela época, na verdade, analisamos aqui todos os anos que nós íamos à igreja. Nos envolvíamos em muitas coisas que tinham a ver com Deus. Mas por que razão a nossa vida, o nosso estilo de vida continuava o mesmo? E nós constatamos que, na verdade, o que acontece com os jovens muitas vezes é porque nós temos medo das represálias que vamos receber da sociedade. Então nós precisamos construir uma sociedade ou um grupo de jovens que não se envergonha do Evangelho, que está disposto a sofrer por Cristo, que está disposto a viver Cristo independentemente daquilo que há de vir, por aquela atitude deles. Então foi isso que aconteceu. Nós criamos este movimento. No princípio, alguns amigos acabaram se distanciando e era típico. Nós fazíamos lives no Instagram. Jura? E nós pregávamos todas as quartas-feiras e jejuávamos todas as quartas e sextas. Então era típico, porque nossos amigos que brincavam conosco antes viam aquilo e começavam a dizer: esta menina aqui
Antes estava assim conosco, hoje está a falar Agora essas já coisas. se mudou. Na verdade, as pessoas sempre me intitularam Mamãe Evangelho. Mesmo quando eu achava que não vivia Cristo, porque eu sempre estava na igreja e tudo mais. Mas já começar a viver, praticar aquilo, era algo diferente, porque as pessoas viam marcas de Cristo em nós. Então já achavam atípico aquilo, uau. Mas dou graças a Deus porque foi um movimento que influenciou muitas pessoas. Hoje, Ainda em Texas isso. ainda em Texas isso. Uau. Voltei para Moçambique, continuamos, mas por causa da questão escola já não tínhamos a mesma disponibilidade e tudo mais. E começamos a estudar para os exames de admissão e tudo mais. Queríamos entrar na faculdade, então interrompemos o movimento. Mas já quando da nossa interrupção do movimento, ela viaja para Quilimane e se afeta uma igreja. E eu entro nas águias. Eu não quero chegar. Como eu conheço o pastor Celito? Eu conheci o líder Celito no Maico. Ok. Era uma igreja em que eu e ele íamos para lá, os pais dele também. Conheci-o lá, mas não tínhamos nenhum tipo de relação, claro. Mas eu tinha uma amiga, a Neuza, que também ia para lá. Ok. Então, quando da pandemia, quando eu voltei para Moçambique, comecei a ir a alguns cultos que faziam nas casas, antes de ter o sítio físico do ministério, como temos hoje. Então, eu fui a alguns cultos. Então, um dia depois do meu aniversário, foi a inauguração do ministério. Ali onde eu conheço. Ali onde o pastor conhece. Ok. Então, eu disse à minha mãe, eu vou comemorar o meu aniversário na igreja. No ministério haverá inauguração. Então, cheguei lá e tudo mais. Recordo-me que foi um dia inesquecível, mágico. Desde que eu entrei ali, não saí a mesma pessoa. E tem vezes que nós entramos num lugar e nos sentimos em casa. É verdade. E foi aquilo que aconteceu. Mas diga uma coisa, é que algo interessante. Tinhas o lado pregadora, ou evangelista, ou pregadora, whatever. De onde é que vem a música? Adoração? Não senti nada disso, conversamos aí. Foi influência, algo tipo, como dizem, se sabes falar, então sabes cantar. Como é que foi? Quando estávamos no Maico, eu era professora da escola dominical. Nós sempre ensinávamos músicas às crianças. Requejinos, não sei o quê. Sim, e eu sempre gostei de cantar, mas nunca achei que tivesse potencial, primeiro, para fazer parte do grupo de louvor, segundo, e ainda pior, para ser líder. Uau. Isso era algo que nunca passou pela minha mente. Mas o ministério não tinha grupo de louvor. E eu comecei a ir à igreja com a minha irmã, a Chuneida. Então, quando começamos, a Neuza sabia que nós cantávamos no Maico. Mas eram aquelas músicas infantis e tudo mais. Aquela slow aí. Mestre da Galileia está passando já e tudo mais. Então, mas quando chegamos ali, a Neuza era líder e propôs aos líderes que tivesse um grupo de louvor e fosse composto por nós as duas. Porque no princípio ainda não tínhamos muitos membros que cantassem. Eu. Então, era eu, a minha irmã e um irmão, Salvador. Então começamos e tudo mais. Depois de alguns dias, e eu acabava de entrar no ministério, o líder Celito fala comigo, manda-me uma mensagem, diz: o Senhor falou comigo e quero que sejas líder do grupo de louvor. Eu sei. Depois, quando o Senhor diz, falou. Quando diz o Senhor falou comigo, já não tem como negar. É tipo Samuel a dizer, e Deus disse. Sim, é tipo, e Deus disse. Aí não tem, quando é Deus, você sabe que não tem argumento. Então só pode, aceitar ou aceitar. Mas eu disse, vou pensar, deixa-me orar. Se esse Deus falou contigo, então tem capacidade de falar comigo também. Exatamente, é justo. Sim. Então é assim como entra a música. Mas eu nunca imaginei estar num grupo de louvor. Sempre gostei de música, mas nunca imaginei estar dentro desta área e lidar com isso. E uma das coisas que eu tenho bisbilhotado muito nos status do pastor Celito é que vocês têm um movimento, uma ideia muito boa de ir em cada casa. Como é que é? Aqui são vigílias, vocês fazem, ou é núcleo de oração? Como é que é aquilo? Viu um vídeo que ele publicou, estavam numa casa de uma piscina ao redor, depois estavam dentro de já não me recordo de casa de quem, mas eu notei que vocês participam, vão de casa em casa, ou aquilo é uma coisa
Aquilo foi o nosso batismo, na verdade. Foi o batismo. Aquilo foi o nosso batismo, fizemos naquele local. Ok. Mas os outros cultos, nós tínhamos células. É isso. Algumas células do ministério, em lugares um pouco distantes do ministério, que se calhar essas não consigam vir. Então, estamos a procurar fazer células nos bairros um pouco mais distantes. Tá bom, boa. Agora, diga uma coisa, irmã Melanie. Quando e como foi que teve uma experiência que diz, isso foi a mão de Deus? Se não fosse Deus, fosse Deus. Há um louvor aí que mais próximo. Ok. Tipo, eu em particular passei por uma situação e que eu disse, meu filho, né, o mais novinho, passou por uma situação um bocadinho complicada. E eu via ele em 30 segundos não estava a respirar. Tipo, você vê alguém, batimentos cardíacos, pararam tudo. Aí Deus diz, quero te ver agora. Eu peguei ele, eu me recordo, minha mãe aflita, a mãe, não sei o quê. Eu peguei a ela, corri para o quarto. Eu disse, Deus, tu é que me deste. Não vai ser justo você me tirar hoje. Naquele momento eu disse, olha, que Deus te deu os melhores médicos, o melhor hospital. Agora vai. Ali eu tinha certeza que era Deus a agir. Quero saber de ti. Qual é a experiência que já passou com Deus? Ou uma experiência que passou e tu disseste, se não fosse Deus já me tirar daqui, acho que eu... Porque eu creio que quem segue a Deus sempre tem uma marca. Da mesma forma que esperamos que Jesus, quando venha, vamos reconhecer com a marca. Qual é essa marca que ele deixou em ti? Bem, eu costumo dizer, pastor Gilden, que a minha vida é um testemunho. Okay. Eu não posso falar da minha vida sem dizer que foi a mão de Deus. E eu quero falar de algumas experiências, mas a primeira, quando eu ainda estava nos Estados Unidos, eu e a minha amiga depois viajamos para Washington, estávamos mesmo para voltar para Moçambique. Okay. Então, eu me recordo que um dia estávamos a orar e eu estava ali sentada, só com os olhos fechados, a abanar a cabeça, a criar aquele ambiente, chamar o Espírito Santo. Ela estava a orar um pouco mais alto. Eu levantei, eu já não sei como aquilo, na verdade tudo que eu sei é porque ela me contou. Eu levantei naquele momento e comecei a falar e tudo mais. Então, quando eu abri os meus olhos, ela estava a chorar, a manifestar e nós as duas nos abraçamos, começamos a chorar. E foi uma experiência, entanto, que Deus disse para mim, eu nunca mais vou desistir de Deus. Se for para morrer, que seja por Cristo. Existem coisas tão sobrenaturais que tu não podes acreditar que é a mão do homem. Agora, quando eu digo que a minha vida é um testemunho, é porque eu sempre fui uma pessoa de falar muito. Aqui deixa eu falar um pouco. Sim, é ok, aqui só falar pouco, mas eu sempre fui uma pessoa de falar muito. E o Senhor sempre me exaltou desde pequena. Desde pequena, eu sempre participei em fóruns de pessoas grandes e eu deixava uma marca lá. Uau. Tanto é que hoje eu tenho orgulho de dizer que existem ministros da República de Moçambique que me chamam de Sua Excelência. Existem membros da União Africana que me chamam de Sua Excelência. Então, eu nunca vou dizer que é a mão do homem ou é pela minha habilidade. Eu não sou esperto o suficiente para entrar no ministério, pastor Gilden, e dizer aos ministros, aos governantes que eles não estão a fazer um bom trabalho, por exemplo, para as crianças do nosso país. Não é nada pela esperteza, é porque o Senhor, Ele cria aquelas oportunidades, é porque o Senhor nos capacita naquele lugar. Existem pessoas que falam e não conseguimos reter nada daquilo que elas falaram. Mas hoje eu dou graças a Deus porque eu acredito que aquilo que eu falo nestes fóruns fica no coração de alguém. Tive uma experiência na quinta-feira em que eu falei num fórum e um senhor que nem é moçambicano, ele vive agora na África do Sul, ele disse, peço o teu contato. Ele ontem mandou-me um áudio e disse, eu gostei muito da tua aparição e gostaria que nós continuássemos a falar. Então, esta continuidade não é pela mão do homem,
Se fosse pela mão do homem, tudo terminaria ali. Mas ele quer uma continuidade. Não sei se os pastores nos percebem. Ele quer uma continuidade. Significa que aquilo foi tão impactante que ele precisa ouvir mais. Ele precisa de mais. É como quando estamos em Deus. É como se não nos sentíssemos satisfeitos com uma experiência. Aquela experiência desperta o desejo em nós de querer mais. Então, eu digo que a minha vida é um testemunho. E eu agradeço a Deus por isso. Eu até digo aos ministros, aos governantes, algumas pessoas que se calhar estejam na Assembleia da República, eu digo: peçam para tirar fotos comigo. Um dia vou dizer que não vos conheço. Então, para dizer que a minha vida mesmo é um testemunho. Uau. E olha aqui, como é que foi para ti o evento Mulher por Dentro? Para nós foi tão engraçado porque tanto que quando foste ministrar lá no nosso ministério, as pessoas aqui pediram. E achei muito funny aquilo porque há um pão que foste distribuir naquele dia. Como é que foi aquele evento? Como é que foi receber o convite? E o que tu saíste lá com aquele tema? Amém. O Senhor me ensinava que a essência do Evangelho é transformação. E o nosso pastor Celito sempre nos ensina que a cruz que nós tanto olhamos para ela deve nos transformar. Então eu dou graças a Deus pela transformação que ocorreu na minha vida primeiro por intermédio daquele seminário. Eu acredito que nós sempre que nós ministramos, nós precisamos escolher alguma informação dali para nós colocarmos em prática. Porque como eu disse naquela ministração, que a nossa vida prega mais do que as nossas palavras. Então aquele seminário foi muito tremendo para mim. Mas foi ainda mais tremendo porque algumas pessoas me procuraram depois do seminário. E aquilo foi um pouco atípico. Eu não sei ainda lidar com esta questão das pessoas procurarem depois para falar um pouco. E uma das pessoas me procurou nas redes sociais. Jura? Mas eu não uso Facebook. Tenho uma conta no Instagram, mas não uso. Eu uso mais SMS. Tenho muitas dificuldades para usar redes sociais. Então, o que acontece é que a pessoa nos encontrou num culto em Congolote. E ela veio e parou em frente do carro e disse: irmã, por que não usa as redes sociais? Eu disse: uou. Amen. Então, ela depois diz: eu te procurei em todas, não te encontrei. Como é que eu faço para aprender mais de ti? E isso é atípico ainda para mim, porque eu ainda não sei gerir isso, também não sei como é que faço para ensinar as pessoas. Se as pessoas querem aprender, como é que eu faço para ensinar? Então ainda é um pouco atípico esta questão, mas eu acredito, eu dou graças a Deus por isso, porque se tu és homem de Deus, tu precisas ter uma influência no mundo. Tu precisas influenciar ambientes, tu precisas influenciar pessoas. Então é importante que os homens de Deus estejam atentos a isso. Que nós, como pessoas que se calhar paramos muito em frente dos outros para falar, estejamos muito atentos na nossa vida e tudo mais. O nosso estilo de vida determina muito aquilo que nós somos. As pessoas não vão dizer quem tu és por causa daquilo que tu falas. As pessoas vão dizer quem tu és por causa daquilo que tu vives. E o nosso estilo de vida também é uma perspectiva que determina a nossa amplitude, a maneira como nós vamos ver o mundo. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque a partir do teu estilo de vida isso vai te permitir ter uma visão diferente do mundo e saber como caminhar. Então aquele seminário foi uma visão, trouxe uma visão ampla para a minha vida. Eu comecei a pensar diferente, eu comecei a viver diferente. Eu não aceito sair de um lugar da mesma maneira. Nós precisamos aprender em todo o sítio. Se não aprender o bem, devemos aprender o mal para não voltar naquele lugar. Então eu gosto da maneira como Deus ele nos ensina. E por vezes Deus nem nos ensina por intermédio das outras pessoas, por intermédio da nossa vida mesmo. Então quero dar graças a Deus mesmo, porque foi algo surreal. E eu creio que o teu número de seguidores também triplicou, porque as pessoas naquele dia, imagina, ainda pode confirmar, nós criamos um grupo de Mulher por Dentro, só pediam o teu contato. Eu disse: eu não posso dar o contato dela, se nem eu também tenho. Imagina, Melanie, de Gênesis Apocalipse,
qual é o versículo que mais lhe toca? Ou qual é o livro que você, quando abre, por exemplo, eu gosto muito do Salmo 91. E tu? Eu gosto de Hebreus 11. Okay. Eu acredito que uma das maiores dificuldades que nós temos é crer em Deus. Nós temos muitas dificuldades em acreditar. Temos muitas dificuldades em acreditar nas coisas. E esta nossa desconfiança faz-nos perder muitas coisas. Essa nossa desconfiança faz-nos não desfrutar daquilo que é a essência do ser de Deus. Então eu gosto de Hebreus 11, mas o que mais me marca é Romanos 1,16, que fez com que nós criássemos o Not Ashamed of the Gospel. Exatamente. Porque para eu falar aqui hoje, é preciso não ter vergonha do Evangelho. Sendo jovem, pastor Gilden, adolescente e criança, nós estamos susceptíveis a tanta coisa no mundo. Satanás nos apresenta um banquete muito bem recheado. Mas esta questão do estilo de vida que eu falo, que entra, porque o estilo de vida traz duas coisas para a vida de um ser humano: a visão e a missão. Explica. A visão é como nós vemos o nosso futuro. A missão é tudo aquilo que fazemos para chegar no nosso futuro. Quem não se envergonha do Evangelho sempre tem uma missão e tem uma visão. A visão dele sempre vai ser a cruz, alcançar aquilo que é o reino dos céus. Mas tudo que vai determinar com que ele chegue àquela visão é a missão dele. Então nós, a partir de não nos envergonharmos do Evangelho, começamos a tentar muito na maneira como vivemos. É aí que nós começamos a saber distinguir o bem e o mal. Nós começamos a saber, ok, eu preciso ter frutos do Espírito, não o contrário. Então é isso que eu gosto na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos direciona. A palavra de Deus nos coloca no verdadeiro caminho. E eu gosto porque o caminho não é uma estrada, é Cristo. Então significa que no caminho você está com alguém que te acompanha. Chega. Não vou te chamar mais. Diga uma coisa, acompanhou esta polêmica desses pastores, né? O que tens a dizer isso? Eu acho que nós iremos pela graça. Agora, pelo 40 dias de jejum, explica-me lá. O que tens a dizer? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? O que é? Eu sou da opinião que tudo que fazemos deve ser por direção divina. No nosso ministério nós fazemos consagrações de 3 dias, seco. Não comemos e não bebemos por 3 dias. Nunca houve relatos de que alguém morreu nas águias porque jejuou. Mas porque estamos sobre uma cobertura divina. O Senhor mandou, o Senhor é justo e fiel para capacitar. Boa. Nem há indícios de pessoas que ficam desidratadas ao ponto de cair de rastros. Porque nós fazemos vigílias nestes 3 dias. Então temos que ter essa disposição e força para continuar a orar. Exato. E nós vemos as pessoas a continuarem a orar. Então, eu acredito que tudo quanto fazemos, precisamos consultar a Deus. Não podemos fazer nada fora da presença de Deus. Muito bom. Eu gosto de Moisés porque ainda que houvesse uma promessa, ele disse: Senhor, sem a tua presença Eu não não vou. subirei. Então, ainda que haja uma promessa, ele mostra que ainda há esta necessidade de termos o Espírito Santo. Porque não é a promessa que se responsabiliza pela sua concretização. É quem prometeu que se responsabiliza pelo cumprimento da promessa. Então, nós precisamos começar a ser racionais e começar a pedir a ajuda do Espírito Santo. Eu gosto de pessoas que dizem: eu tenho como melhor amigo o Espírito Santo. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é encorajo a todas as pessoas que seguem a Deus, tenham como melhor amigo o Espírito Santo. Boa. Naquela câmera ali, a equipe, por favor. Equipe, por favor, naquele plano. Irmã Melanie, o que tens a dizer primeiro ao teu líder, ao grupo de adoração que vocês têm, e por fim a tua mãe? Naquele plano ali, ao teu líder, ao teu grupo de adoração e a tua mãe. Fecha aí.
Primeiramente vou falar do grupo de louvor do meu ministério. Quero dar graças a Deus porque são elas que dão sentido ao meu ministério. Boa. Quem dá sentido ao nosso ministério são aquelas pessoas que são abrangidas, são impactadas por aquilo que é o nosso ministério. Eu dou graças a Deus. Se eu não tivesse a elas, eu não seria a líder que eu sou hoje. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma das levitas e pelo significado que elas trazem para a minha vida. Adão, ele se completou quando Eva surgiu. Eu me completo, ou o meu ministério se completa porque o grupo de louvor existe, ou é. Até prefiro dizer é, porque somos aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. E nós dizemos, e Jesus ele disse, eu sou o grande eu sou. Então eu dou graças a Deus porque o grupo de louvor é. E por aquilo que eu tenho acompanhado, eu consigo compreender que somos um diferencial. O Senhor, Ele torna-nos únicas. E há uma graça que se estabelece tremenda. Então eu quero dar graças a Deus. É tão difícil falar do meu líder. E Ele está ouvindo lá e vai te assistir. Uau! O líder Celito, ele é uma grande inspiração para mim. Eu disse uma vez no ministério que o pastor Magai uma vez ensinou que não há sucesso sem sucessor. E eu costumo dizer, eu sou sucessora do meu líder. Eu aprendo tanto com ele que se hoje eu sou essa pessoa que não se importa com o desprezo pela mocidade que tenho, é porque ele muito tem nos ensinado. Se hoje eu sou a líder que sou, se hoje eu sou a pessoa que sou, é porque ele muito tem feito por mim. E eu só tenho a dizer obrigado. Se eu pudesse fazer algo, se calhar nem seria suficiente para agradecer por tudo quanto ele tem feito. E eu espero continuar a aprender muito dele. A vida dele me inspira. O ministério dele fala na minha vida. E se procurarem em Moçambique alguém que é fruto ou resultado de Celito, podem me procurar, vão me achar. Agora, falar da minha mãe é falar de um universo de pessoas em um. Como eu disse, eu cresci com a minha mãe e nunca senti falta de mais ninguém. Ela sempre desempenhou este papel tão bem que eu acho que ela não é uma pessoa só. O nome da minha mãe é Graça. E se calhar eu diria que é um favor imerecido eu tê-la como minha mãe. E é isso. Eu quero primeiramente dizer que eu amo a minha mãe como a mim. Esse é o maior amor. Eu faria tudo pela minha mãe. Se Jesus foi capaz de morrer pelos seus filhos, eu seria capaz de morrer pela minha mãe. Pela pessoa que ela me ensinou a ser. E por tudo que eu sou hoje, eu devo a ela, devo à educação dela, ao esforço que ela sempre fez. Eu até conversava com ela e quando o irmão Beto fez o convite, eu disse, quando falam de história, querem saber de história de superação, a pessoa atravessava rios, tinha que esperar o irmão vir para trocar em sapato, para ir para a escola e tudo mais. Não comíamos ralho com água gelada. Graças a Deus eu não tenho episódios como estes. E não estou a dizer que é mau ter, mas eu dou graças a Deus porque eu não tive. E é porque o Senhor capacitou tanto a minha mãe que ela trabalhava dia e noite. Minha mãe tinha 2 empregos. Trabalhava na clínica Cruz Azul, que fazia noites, tinha turnos, trabalhava 2 dias seguidos.
e tinha um outro emprego. Eu pouco havia às vezes, mas tudo aquilo era para providenciar para mim. Minha mãe foi, é pai, é mãe, é tudo, é minha mentora, é tudo. Então eu dou graças a Deus pela graça, não só de Deus, mas pela graça com minha mãe que eu tenho na minha vida. E tudo que eu tenho a dizer, eu te amo, mas eu prefiro mais mostrar o meu amor pela minha mãe com as minhas atitudes. E eu espero que o Senhor me capacite muito mais para eu viver este amor que eu tenho por ela. Então, Irmã Melanie, que Deus te use, te guarda, que Ele dê ordem aos anjos para que cerquem e protejam tudo aquilo de precioso na tua vida, e que Ele continue a te usar como um instrumento perfeito para a obra dele, e que almas sejam convertidas, almas sejam transformadas através da tua boca. O Espírito Santo use e diga as palavras certas para quem na verdade precisa ouvir. Que todo mal caia por terra. 10.000 cairão ao seu lado, mas ninguém Ele vai preparar uma mesa diante dos teus inimigos e vai dizer: esta é a caçula desprezível que o mundo usava, e para mim hoje tem sentido, pois Deus usa o caminho dos loucos para confundir os sábios. E Ele vai fazer isso a ti, a tua família. Que a próxima geração beba e experimente das boas coisas que tu estás a preparar hoje. Eu declaro isso em nome de Jesus. Deus para todo sempre. Amém. amém. Muito obrigado, pastor Gilda. Obrigado. Amém. Fica bem. Nós agradecemos por teres aceito estar conosco. Foi um tempo de muita qualidade. Eu aprendi muito. E bem disseste que não podemos estar num lugar e não aprendermos. E eu gosto muito de aprender. Às vezes cafés é propositado para ouvir outras experiências. Nós até podemos ler um livro, mas também estar com a pessoa que escreveu o livro, passar aquelas experiências é outra coisa. Estando contigo, aprendi muita coisa. Quero aprender mais no ministério, quero aprender mais. Te amamos, o ministério te ama, os seguidores que estão conosco pedem sempre para estar contigo. Isso é muito bom. E que Deus possa te abençoar o seu ministério e ao seu líder. Últimas considerações? Quero apenas agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Gilden e à sua equipe, e quero congratular o pastor Gilden pela iniciativa. Quando eu ouço reprogramação mental, vejo Moçambique desenvolvido. Vejo Moçambique desenvolvido, e que Moçambique te conheça e te reconheça. Que o Senhor possa usá-lo muito, de tal maneira que nos reprogrames. Estamos a precisar de iniciativas como estas. Estamos a precisar de pessoas que vêm para tirar aquele bichinho, quebrar tabus e tudo mais, que é para nós sermos pessoas diferentes e melhores. Estamos cansados de reclamar. As coisas não desenvolvem, as coisas não mudam. E o pastor Gilden vem nos apresentar esta tipologia de ensino diferente. E nós aprendemos muito. E que o Senhor Deus abençoe muito. Obrigado. Thank you. Queridos, lhe vejo uma próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau! Uma salva de palmas.